Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um podcast, novamente com esse patrocinador especial, Coffee On. E hoje estamos aqui, com a Ivana Souza, RH de Resultados. E nós já vamos começar falando sobre café. Isso mesmo! Ivana, conta pra nós. Você já viu algum conflito, alguma treta relacionada a café dentro do RH, dentro da empresa? Muito, né? É muito comum. Gente, eu acho muito engraçado como gera conflito essa questão do café, né? Então, a gente está aqui com o Coffee On, porque eu acho que tem muita sinergia essa questão do café com o RH. Mas primeiro eu quero deixar bem claro, não é o RH que cuida do café. A gente gosta de café, mas a gente não quer cuidar do café. Boa. Por que isso, né? Eu não sei, nessa cultura brasileira ficou que o RH é responsável pelo café. Então, eu já vi de tudo jeito treta. Funcionário que pega, às vezes tem uma garrafa de café na recepção, funcionário que vai lá na recepção, rouba o café da recepção. Eu já vi treta assim. Aí o RH tinha que ir lá conversar, baixar um comunicado que não era para pegar café da recepção e sim da copa. Cafeteiras, onde o funcionário vai lá e aumenta a temperatura do café, daí torra o café. Ou diminui a temperatura e deixa o café gelado, daí fico brigando pela temperatura do café. Daí o RH tem que ir lá, baixar um comunicado. Não mexa na temperatura do café. Funcionário que liga... essa é clássica. Liga para o RH para dizer, acabou o café. Acabou. O que eu quero saber com isso que acabou o café? Pega e faz café, então, né? Então, assim, gente, diretor que quer cortar o café, que não quer pagar café para os funcionários. Então, é muita treta relacionada a café. Mas como resolver essa treta, né? Uma vez eu entrei para prestar consultoria numa empresa, eu levei 9 meses para tirar essa pasta do café do convencendo a diretoria de que tinha que ficar o pessoal lá que era responsável pela limpeza que ficasse responsável também sobre as questões do café e organizasse isso, né? E muitas vezes até criasse um procedimento sobre isso, para parar de gerar esses conflitos nas pessoas. Por exemplo, tem funcionário que leva o seu café, ele toma tanto café que ele leva uma cafeteira, talvez, para o trabalho, ou uma garrafa de café. Então, aqui, é permitido? Não é? Então, isso cabe ao RH ajudar a organizar. Certo? O funcionário pode trazer o café para fazer aqui? Não pode? A empresa dá café? Não dá? Então, isso é algo que, de repente, tem que ter lá um tópico no código de conduta ou no manual do funcionário para evitar essas tretas, né? E outra coisa muito importante é o RH ver um outro gestor, quem já seja responsável pela limpeza. Geralmente, nas empresas, é o almoxarifado, ou um gerente administrativo que tem essa pasta ali de cuidar do pessoal da limpeza e daí já coloca para cuidar do café. Entendi. E dentro do RH, existe concorrência? Olha, eu acho esse pensamento um pouco idiota. Não que a gente vai dizer, toda área existe uma concorrência, mas eu não vejo que é uma briga pelo espaço. Eu não preciso brigar pelo espaço. Eu tenho que brigar por espaço. Isso a gente fala de uma visão de abundância, de que tem espaço para todo mundo. Né? Não existe um espaço só, não é escasso. Se a gente olhar tudo que Deus fez, Ele fez tudo em abundância. Ele fez água em abundância, areia em abundância, sol em abundância, árvore em abundância. Então, assim, a gente tem que parar esse pensamento de que vai ser meu concorrente. Não, comece a enxergar. Quem sabe vou tentar trazer ele para ser um parceiro. No início, quando eu comecei a trabalhar com consultoria de RH, quem mais me indicava clientes eram os meus concorrentes. Psicólogas, como eu, que prestavam serviços de consultoria, que estavam cheias e acabavam me indicando. Muitas delas eu fazia parceria, passava 10% do contrato para elas. Então, assim, em vez de você enxergar outros profissionais como concorrentes, pense em tentar trazê-los, fazer network com eles e criar parcerias. Porque o RH também é muito amplo. Tem gente que só trabalha com treinamento, tem gente que só trabalha com DP, tem gente que só trabalha com recrutamento e seleção, tem gente que só trabalha com PDI. Então, dá de fazer essas parcerias e vamos crescer junto. Legal, legal. Ivana, eu vi ali até nas suas redes sociais, você mostra muito, que você cria muitas planilhas. Por quê? Por que o RH tem tantas planilhas? Porque tudo que a gente faz no RH, ele tem que ser medido
e transformado em indicadores. Né? Eu venho muito com essa pegada de trazer a consciência do RH, que não é porque a gente trabalha com questões que muitas vezes são subjetivas, que a gente não pode transformar isso com uma objetividade. Por exemplo, fazer um programa de desenvolvimento individual. É algo muito personalizado e vai trazer um resultado que às vezes é meio subjetivo. A pessoa se desenvolveu em alguma competência. Porém, eu posso quantificar isso. Eu posso colocar quantas horas o RH trabalhou desenvolvendo o PDI, quantas horas o RH trabalhou executando o PDI, ali efetivamente ajudando o colaborador a se desenvolver, né? Quantos colaboradores passaram por PDI ao longo de 6 meses, ao longo de 1 ano. Então, tudo que eu faço no RH, eu preciso medir e mostrar isso através de um gráfico. Por isso que eu criei muitas planilhas. 20 anos de RH, eu tenho planilha para tudo. Uhum. E eu até criei 2 materiais, né? O primeiro, que é o Combo RH, que é onde a pessoa não tem nada estruturado no RH. Compra o combo, vai ter lá estruturação, planilha de recrutamento e seleção, como estruturar recrutamento e seleção por competências, como fazer uma integração, procedimento de integração, código de conduta. Beleza, estruturei essa parte base do RH. Agora eu quero ir para a pesquisa de clima, eu quero ir para outras etapas. Eu criei o guia do RH organizado. Então, são 2 packs de arquivos e planilhas com o objetivo de organizar e estruturar o RH. Perfeito. E como que o RH ele pode lidar com a falta de organização entre as diretorias, entre os diretores? Falta de organização entre os diretores. Isso é muito comum, principalmente em empresas familiares, né? Uhum. Às vezes tem vários membros da família atuando no negócio. Eu, uma vez, para fazer uma contratação, eu tive que colocar 6 diretores, mais o presidente e vice-presidente numa sala, para definir um perfil que a gente ia contratar um CEO para a área comercial. Então, eu tive que colocar 6, 7, 8 pessoas numa sala, porque cada um que eu conversava tinha uma ideia de um perfil. Por exemplo, eu ia conversar com um, ele queria um perfil agressivo. Eu ia conversar com outro, ele queria um perfil acolhedor. Eu ia conversar com outro, ele queria um perfil analítico. Eu falei, não, eu nunca vou conseguir contratar alguém, eu não vou... Qualquer pessoa que eu contratar, eu vou desagradar metade da diretoria. Então, eu sempre trabalhei com isso, unindo esses diretores, né? Teve outra empresa também que eu fui trabalhar que tinha 3 diretores. Então, às vezes, um vinha, dava uma demanda, o outro vinha, dava outra demanda, e o outro vinha, dava outra. Daí eu ficava assim, tá. Meu Deus. O que é prioridade? Então, nos momentos que eu tinha oportunidade, eu fui criando vínculo com esses membros da diretoria. E quando eu digo criar vínculo, não é puxar saco. Criar vínculo é ter pontos de contato com esses diretores, posicionar eles semanalmente sobre as atividades que o RH estava realizando, convidar eles esporadicamente para tomar um café, fazer reuniões para eles ver como é que estão os nossos POPs, né? Então, criar pontos de contato com eles, posicionar através de áudio, a gente fez tal ação, mandar uma foto. Então, você vai estreitando o vínculo. E, assim que eu tive liberdade, eu chego e falo, olha, aqui eu estou vendo um problema de comunicação entre vocês, isso está afetando a minha área e outros setores. Aí, muitas vezes, eles perguntam, tá, mas o quê? Aí, eu levo fatos. Lembra aquela vez da vaga de, vamos botar lá, vaga de farmacêutica? Você veio de manhã e falou que a vaga de farmacêutica era prioridade. À tarde veio seu irmão e falou que não era prioridade. E mais no final da tarde veio fulano e falou que era. Lembra? Eu tive que te ligar para dizer, tá, beleza, é prioridade ou não é? Então, eu dou fatos, né? Então, muitas vezes, o RH vai ter, sim, que dar feedbacks para os diretores. E isso vai auxiliá-los na organização. Outra coisa, talvez criar reuniões deles entre a direção, né? Reuniões mensais ou bimensais, aí vai ser de acordo com a cultura da empresa, onde eles possam conversar e se alinhar entre si. Em algumas empresas, a gente contrata até uma consultoria. Não é nem o RH que faz isso. Existem consultorias especializadas nisso, né? De criar um conselho de empresa familiar. Então, dependendo da verba da empresa, você pode contratar uma consultoria externa para fazer esse trabalho de alinhamento entre a direção. Porque se a direção trabalha alinhada, a tendência é que o resto da empresa se alinhe. Aí, nesse caso, então, o RH, seria uma função do RH ele se posicionar. Mas é difícil, às vezes, o RH ele sair da zona de conforto e conseguir se posicionar. Às vezes tem ali aquela questão de medo, o próprio RH sente isso, né? Tem algo que tu consiga indicar, assim, para esses RHs, algum curso, alguma coisa que eles possam desenvolver isso? Essa segurança, como desenvolver esse posicionamento?
Então, eu criei o método RH de resultados, que é meu programa mais completo para RH, pensando nisso. Porque muitas vezes o RH fica estudando, mas não consegue implantar nada. Por quê? Porque a mentalidade não está desenvolvida. Não consegue, como você falou, ter segurança de chegar para um diretor e dar um feedback assertivo. Tem medo, tem inseguranças, tem coisas lá no fundo que ainda precisam ser trabalhadas. E no método, eu elaborei 4 sessões de mentoria para trabalhar exatamente isso. Mentorias de travas, porque muitas vezes são coisas inconscientes que estão te travando. Tu já sabe tudo. Tu sabe que tu tem potencial, mas na hora trava. Mentoria Ikigai, para descobrir o meu propósito, até para entender se o meu propósito tem a ver com isso que eu estou atuando. Porque muitas vezes eu estou numa empresa que é completamente diferente dos meus valores, dos meus propósitos, né? Então, se der para ficar nessa empresa e executar algo que esteja de acordo com o meu propósito, eu vou tentar. Se não der, eu preciso trocar. Né? Eu faço teste, aplico teste nos alunos, teste de natureza motivacional, teste de DISC, porque quando eu me conheço, eu tendo a ser mais segura nas minhas forças e nas minhas fraquezas. Né? Então, existe uma série de técnicas para você desenvolver esse posicionamento. E isso é algo que é desenvolvido também com o tempo. Não vai ser assistindo uma aula. Né? Você vai ao longo de um processo. Por isso que o método ele tem 1 ano de duração. Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui mais um podcast. Queremos agradecer novamente o Coffee On por essa parceria. E é isso aí, nos encontramos no próximo episódio.